Continuemos a louvar ao Senhor com a leitura do primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus,
pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Glória a Deus. Hoje nós vamos louvar a Deus nesse tema que está agora aqui no nosso slide. Repita depois de mim: viver é Cristo. É muito interessante que a língua grega do Novo Testamento traz duas palavras para vida. A palavra bios, da onde vem para o português a palavra biologia, estudo da vida. Bios é uma palavra grega que traduzida para o português é vida. E uma palavrinha também de 3 letras, Z-O-E, Zoe, que também é uma palavra grega que traduzida para o português é vida. Só que a língua grega, que é a mãe dessas duas palavras, ela dá um significado diferente para cada uma delas. Para bios, o significado é vida natural, vida orgânica, vida de todo ser vivente, não somente os homens, mas também os animais, tá? Então, vida bios. E a vida zoe é a vida espiritual. A vida zoe, a maioria das pessoas não tem. É a vida dos salvos. É a nova vida dada pela obra da salvação em Cristo Jesus. Deus é quem concede as duas vidas. Deus é quem a todos dá vida, bios, como Paulo pregou em Atenas, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando ele disse: Deus é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa vida é a bios. E a vida espiritual é a vida para os salvos, é a vida zoe, é a vida que Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E naquele contexto de João 10, ele estava se referindo única e exclusivamente às suas ovelhas. As ovelhas têm vida zoe, vida espiritual, salvação. Então, a maioria da humanidade tem vida bios, mas não tem vida zoe. E os salvos, os que vão morar no céu, aqueles que Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor, esses têm as duas. Nós temos a vida bios e temos a vida zoe, e por termos a vida zoe, entendemos que, repito de novo, viver é Cristo. Quem tem a vida zoe, entende que essa é a vida eterna, vida de agora e para sempre com Deus. E esse viver em Deus, esse viver com Deus é o próprio Jesus.
viver é Cristo. Nós vamos encerrar hoje esse pequeno parágrafo de 3 versículos, 19, 20 e 21, cujo título é do parágrafo, diga, viver ou morrer. Para quem pertence a Deus, para quem é dos poucos escolhidos, para quem faz parte dos eleitos de Deus, para quem tem o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, tanto faz viver ou morrer. Não há desvantagem em nenhuma dessas duas coisas. Tudo é vantajoso, tudo é abençoado, tudo é procedente de Deus. O nosso viver é procedência de Deus. Deus é quem decidiu o dia da nossa concepção, os meses da nossa geração e o dia do nosso nascimento. Deus é quem decidiu quantos anos de vida nós teremos, e Deus é quem já decidiu também o fim da nossa jornada aqui nessa terra com a morte física. Salmo 139 está escrito: cada dia da nossa vida foi predeterminado por Deus, determinado por Deus antes que um só deles existisse. E Jesus completou isso nos evangelhos dizendo: qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Ninguém pode. A data de todo mundo viver nessa terra foi marcada por Deus. Por isso, quem já tem o Senhor na sua vida, vive para a glória de Deus e se prepara também para morrer para a glória de Deus. Aleluia. Muito bem, nós vimos os 2 primeiros versículos nas 2 últimas quartas-feiras, versículo 19 e 20, cujo título é, diga, ardente expectativa. Paulo tinha, isso aqui, essa ardente expectativa histórica, porque Paulo estava na prisão e ele tinha uma ardente expectativa de ser livre da prisão para continuar o seu ministério e abençoando as igrejas e os crentes daquela época em Cristo Jesus. É esse o significado dessa ardente expectativa. Agora, hoje nós vamos ficar com o versículo 21, que é o título principal que nós já lemos hoje. Leia mais uma vez: viver é Cristo. Este versículo 21, bem pequenininho, Paulo disse assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Repitam. Muitas pessoas, mesmo depois do avivamento pentecostal, que foi chamado de pentecostal, aonde muitos crentes dessa era, dessa geração pentecostal e neopentecostal, se apegou muito aos dons espirituais, aos dons do Espírito Santo, citados em 1 Coríntios capítulo 12, ali são citados 9 dons, e embora sejam ali citados 9 dons, os pentecostais e neopentecostais se apegam somente a línguas, profecias, curas e milagres. Dos 9 dons ali citados, eles se apegam só nesses 4. Parece que o movimento pentecostal se reduz a falar em línguas, a buscar profecias, curas e milagres, nada mais além disso. Mas ali são citados 9 dons, e um dos 9 dons citados em 1 Coríntios 12, como um dos 9 dons espirituais, é um dom que se chama o dom da palavra de sabedoria. O dom da palavra de sabedoria. Quando é que esse dom da palavra de sabedoria se manifesta?
O dom da palavra da sabedoria se manifesta quando Deus nos dá uma pequena frase, uma cláusula, uma frase bem pequena, com pouquíssimas palavras, mas de imenso significado, profundo significado, de uma extensão significativa muito grande. Isso é uma palavra de sabedoria. Jesus teve uma palavra de sabedoria quando as pessoas vieram ali testá-lo com uma moeda para perguntar para ele se deveria ou não pagar imposto a César. Ele falou: me mostre uma moeda. De quem é a face estampada nessa moeda? Todo mundo disse: de César, o imperador romano, né, que estava a cara dele no dinheiro, na moeda da época. Aí Jesus deu a palavra de sabedoria: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Perceberam? Uma frase que disse tudo. Jesus não precisou dar um discurso sobre isso. Uma palavra de sabedoria é uma frase pequena, mas de grande valor significativo e de grande conteúdo. Isso é uma palavra de sabedoria. Às vezes o Senhor já te deu alguma e você nem percebeu para você falar para alguém. O livro de Provérbios é um livro cheio de palavras de sabedoria, porque essa mesma definição que eu dei aqui de palavra de sabedoria é a definição de provérbio. O que é um provérbio? Provérbio, dentro da palavra provérbio, tem a preposição pró e a palavra verbo. Verbo, provérbio, tá? Provérbio significa para dizer uma palavra. Para dizer uma palavra, ou seja, para dizer uma palavra, eu posso dizer uma palavra numa pequena frase. Então o livro de Provérbios é cheio de pequenos provérbios. Geralmente tem muitos capítulos que cada versículo é um provérbio único. Cada provérbio daqueles é uma palavra de sabedoria. Revelada então ali a Salomão, que escreveu os provérbios, né, como um dom espiritual, um dom do Espírito Santo, que é a palavra da sabedoria. Ok? Neste versículo aqui, desse primeiro capítulo de Filipenses, Paulo recebeu do Espírito Santo uma palavra de sabedoria que resume tudo o que ele quer dizer na epístola. E não só isso. Essa palavra aqui, esse versículo que nós estamos hoje, ele é tão importante que ele pode ser considerado um resumo da Bíblia toda. Existem versículos na Bíblia que têm esse poder, o poder de resumir a Bíblia toda. Esse é um deles. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Se alguém perguntasse para você, alguém que nunca leu a Bíblia, perguntasse para você assim: escuta, eu nunca li a Bíblia, mas você já leu a Bíblia muitas vezes, você costuma ler a Bíblia, né? Como é que você resumiria a Bíblia para mim? O que a Bíblia ensina? Pode dizer isso aqui: a Bíblia ensina que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso resume a Bíblia. Resume a Bíblia. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Só que Paulo começou dizendo, usando aqui em grego um pronome possessivo, para mim. Isso é para mim aí na língua grega, tome em língua grega é um pronome possessivo, tá? Para mim, não para os outros, para mim. O que significa esse para mim? Significa que somente para os eleitos o viver é Cristo e o morrer é lucro. Leia tudo o que está lá.
Quando Paulo disse para mim, ele estava aqui sob a inspiração do Espírito de Deus, escrevendo a palavra de Deus, falando em nome de todos os que vão verdadeiramente morar no céu, de todos aqueles que já vêm ao mundo com os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Somente para aqueles de Efésios 1:4 que Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele, somente para esses, para mais ninguém, somente para esses, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para todos os outros, o viver não é Cristo. Para todos os outros, o viver é dinheiro, viver é felicidade, viver é prazeres, viver é riquezas, viver é bens, viver é viajar, viver é dançar, viver é se divertir, viver é aproveitar o mundo. Eles chamam isso de aproveitar a vida, viver. Para as pessoas sem Deus, viver não é Cristo. Para quem tem Deus, nada disso é vida. Para quem tem Deus, viver é Cristo. E é vida suficiente. Tão suficiente que não precisamos de nada do que eles estão fazendo ou buscando. Nada. Absolutamente nada. Viver é Cristo. Só para os eleitos viver é Cristo. E só para os eleitos morrer é lucro. Porque para quem não é de Deus, morrer será a pior tragédia da sua existência. Porque depois de ter começado a sua existência nessa terra, vai continuar a existir por toda a eternidade no estado de eterna condenação. Primeiro só com a alma no inferno e depois de corpo e alma no lago de fogo e de enxofre. Isso aí eles não vão ver, não vão sentir que isso é lucro. Isso é o contrário de lucro, isso é perda. Por isso é chamado de perdição. Os que não são eleitos estão todos no mesmo caminho da perdição. Eles não terão ganho, lucro é ganho, eles terão perda eterna. Portanto, quando Paulo fala para mim, esse mim se refere, ele está ali representando todos aqueles que Jesus chamou de poucos escolhidos. Os eleitos de Deus. Somente para os eleitos de Deus, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos entender um pouco mais desse, o viver é Cristo. Quando que o eleito de Deus começou a experimentar que o viver é Cristo? Ele começou a experimentar que o viver é Cristo a partir da sua genuína conversão. Quando o Senhor operou em nossas vidas, Colossenses 1, 13 e 14, quando o Senhor nos libertou, quando Deus Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou espiritualmente para o reino do Filho do seu amor. Em outras palavras, quando Deus nos libertou do estado de condenação e nos transportou para o estado de salvação, nós começamos a experimentar a verdadeira vida. Começamos a experimentar que realmente o viver é Cristo. Efésios 2:5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Leiam vocês.
Olha, estávamos mortos. É assim que são consideradas todas as pessoas que só têm vida bios, mas que não têm vida zoe. As pessoas que só têm vida bios, vida natural, por isso Paulo chamou essas pessoas em 1 Coríntios 1,14 de o homem natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esse homem natural é o homem espiritualmente morto. O homem natural, ele tem corpo e alma, mas ele não tem espírito e não tem o Espírito Santo. E não tendo o Espírito Santo, não tem Jesus, não tem o Pai. Para eles o viver não é Cristo. E para Cristo, para Deus, espiritualmente, eles estão mortos. É assim que nós também estávamos antes da nossa conversão. A partir do momento da nossa conversão, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Cristo é a nossa vida. Jesus é a nossa vida. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus é a vida. Zoe, vida eterna, vida de salvação que começamos a experimentar a partir do momento exato da nossa conversão. Segundo ponto sobre o viver é Cristo. Diga: experiência constante de Deus. Nos meus 40 anos de conversão, eu percebi uma coisa que o Senhor me mostrou e me ensinou. Por isso é que eu falo tanto aqui de Mateus 22:14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, tá? Eu percebi o seguinte, que os poucos escolhidos são aqueles que vivem. Para eles o viver é Cristo, e como para eles o viver é Cristo, eles têm experiência constante com Cristo. Eles têm experiência constante com o Pai. Têm experiência constante com o Espírito Santo. A nossa experiência com Deus é como a experiência de respirar. Nós estamos sempre respirando. Estamos sempre tendo experiência com Deus. Deus é o ar espiritual que nós respiramos. Estamos sempre tendo experiência com Deus. O viver é Cristo significa, a partir da genuína conversão, quando Ele nos deu vida, nós passamos a ter experiência constante com essa vida, experiência constante de Deus. Os muitos chamados não são assim. Os muitos chamados, eles têm uma vida árida. E como eles têm uma vida árida, eles acham que para ter experiência com Deus, eles precisam ir para um retiro espiritual, precisam tirar um retiro no fim de semana, precisam ir para um acampamento, precisam ir para um encontro espiritual, precisa ir para um congresso, ou alguma programação desse tipo, porque ele pensa que ali, naquela programação, naquele retiro, naquele encontro, naquele congresso, ele vai ter uma experiência com Deus, uma experiência mirabolante com Deus, e muitas vezes até tem, e aí sai de lá falando: puxa, eu fui naquele encontro, naquele retiro, e eu tive uma experiência com Deus. Mas acabou o retiro no domingo, aí vem a segunda-feira, vem a terça-feira, vem a quarta-feira, a chama deles apaga facilmente.
estou precisando de outro retiro, estou precisando de outro retiro, estou precisando de outro, quando vai ter outro? Eu preciso ir em outro. Os muitos chamados vivem desse jeito. Eles pensam que Deus é uma droga, que eles usam e ficam ligados, mas depois o efeito passa e eles precisam de uma nova dose. Deus não é assim, amados. Uma vez que o Senhor chegou em nossas vidas, não precisamos de retiro nenhum. Nós podemos ter diariamente, até no decorrer da nossa vida diária, até no decorrer da nossa rotina normal, estar tendo experiência constante com Deus todos os dias. 1 Pedro 2,3, Pedro disse assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Repitam. Aleluia. Para os eleitos de Deus, para homens verdadeiramente espirituais, para mulheres verdadeiramente espirituais, experiência com Deus é todo dia, experiência com Deus é toda hora, experiência com Deus é todo minuto, experiência com Deus é todo segundo, é todo instante. Por isso é comparável ao ar que respiramos. Antes de conhecer a Deus, nós estávamos mortos. Morto não respira. Estávamos espiritualmente mortos. Uma vez que Ele nos deu vida, estamos respirando Cristo diariamente. Podemos ter experiência constante com Deus. Isso significa o viver é Cristo. Quem não tem essa experiência, fica buscando alegrias aí na terra, tá? Vai buscar alegrias no mundo, nas coisas do mundo, nas músicas do mundo, nos shows do mundo, para ter uma experiência de alegria. Nós não precisamos de nada disso, porque nós temos a experiência eterna, pulsante dentro de nós. O viver é Cristo. E isso é experimentar Deus a todo momento, a todo instante, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a tribulações. Diz o livro dos Salmos que Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Mesmo que estejamos atravessando o vale da sombra da morte, como disse Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não precisa ir num retiro para me encontrar. Eu estou com você todos os dias. Aleluia. A nossa vida espiritual é o retiro espiritual. O nosso retiro espiritual é esse. Deus nos retirou definitivamente do império das trevas, para termos vida com abundância. Terceiro ponto sobre o viver é Cristo. Repita depois de mim: vida de obediência à palavra de Deus. Experimentar Deus, como eu acabei de falar, é uma consequência de obedecê-lo. É uma consequência de obedecê-lo. Tá? Tem muito crente que escuta eu falar o que eu acabei de falar assim, mas por que não acontece comigo? Eu não tenho essa experiência diária assim, porque você não está obedecendo. Olha bem aonde que você não está obedecendo. Quem não obedece, desobedece, porque não há meio termo. Quem não obedece,
desobedece. Quem não está obedecendo é porque está desobedecendo. E desobediência entristece o Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. E quando você entristece o Espírito Santo, você entra em deserto espiritual. Você para de ter experiências boas com Deus. Você para de ter experiências espirituais. Para ter experiências boas com Deus, é vida de obediência. Por isso que Paulo, orou aqui nos versículos 9, 10 e 11, que eu já passei com vocês. Olha só. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes. Quando eu passei por esse versículo, eu mostrei para vocês que essa tradução aqui não está boa. Aqui não é aprovardes, aqui é provardes, para testares, para experimentares as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Experimentar as coisas boas, excelentes de Deus. Tem um cântico que de vez em quando eu toco aqui, de vez em quando a gente canta, que fala assim: para provar das coisas lindas que Deus nos dá, sejamos sinceros, sejamos prudentes, até quando Jesus voltar. Quer experimentar Deus? Seja sincero, seja obediente à palavra de Deus. Por isso, quando Paulo diz, viver é Cristo, quem experimenta isso é quem obedece à palavra de Deus. Quem faz isso aqui na sua mente, 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Repita. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A obediência começa aqui, no Romanos 12:2, na renovação da nossa mente pela palavra de Deus. E a palavra de Deus renovando a nossa mente nos conduz à plena obediência ao Senhor. Quem obedece experimenta as coisas boas e excelentes de Deus. Aleluia. Aleluia. Agora, algumas coisas referentes ao morrer. O morrer é lucro. Por que para os eleitos de Deus o morrer é lucro? Repita depois de mim. Infinita maximização da experiência com Deus. Se experimentamos Deus todos os dias da nossa vida aqui na terra, quando morrermos, essa experiência será maximizada a um nível que agora nós nem conseguimos imaginar qual será a tremenda experiência que teremos com Deus a partir da nossa morte. É uma experiência que pode ser definida por 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Repitam. Vocês?
E eles só vão experimentar isso após a morte. O que nós estamos experimentando agora em vida na terra é uma pequena experiência em relação à grandiosa experiência que teremos quando partir daqui. Por isso que Paulo falou tão veementemente: o morrer é lucro. Para mim o morrer é lucro, porque a minha morte vai ser a infinita maximização da minha experiência com o meu Deus. Estarei mais perto do meu Deus, estarei definitivamente com o meu Deus. O que mais significa o lucro? Diga depois de mim: infinita maximização do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus que nós temos na terra, por mais que nós aumentemos esse conhecimento, ele ainda é um conhecimento introdutório, ainda é um conhecimento inicial. O verdadeiro e pleno e total conhecimento vai ser depois. Vai ser depois. Por isso Paulo disse, 1 Coríntios 13, 12: agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Vocês. Como Deus conhece cada um de nós? Plenamente. Não tem nada em nós que Deus não conheça. Assim que nós o conheceremos também na glória. Mas aqui, o nosso conhecimento ainda é muito parcial. É como se nós fôssemos como Moisés. Moisés nos representou no dia em que Deus se mostrou a Moisés de costas, e Moisés teve que vê-lo só pela fenda da rocha, pelo buraco na pedra. Moisés viu o Senhor de costas, e aquilo já foi uma tremenda experiência para ele. No céu veremos o Senhor plenamente, conheceremos o Senhor plenamente. Por isso morrer é lucro. O que mais é lucro? Lucro é uma linguagem capitalista, uma linguagem materialista, porque lucro é, diga, resultado de investimento. Jesus fez uma comparação, com esse investimento, quando ele contou em Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos, a parábola dos talentos. O homem que recebeu 5 talentos, investiu e apresentou 10 talentos na prestação de contas. O homem que recebeu 2 talentos, investiu e apresentou o dobro, 4 talentos na prestação de contas. Mas o homem que recebeu só 1 talento, ele não investiu, ele escondeu, ele guardou, e na hora de apresentar contas, ele foi devolver. Aí o Senhor disse: eu pego esse servo mau e preguiçoso e lançai-o fora do meu reino, lá nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, porque a todo o que tem se lhe dará e terá com abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Repita. O que é investir os talentos que Deus nos deu? O principal talento que Deus nos deu foi a salvação em Cristo.
não há um presente maior, não há um dom maior, não há um talento maior que nós recebemos do que a salvação em Cristo. Você recebeu a salvação? Então, preste atenção no que Paulo diz em Filipenses 2,12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Os que desenvolveram os talentos apresentaram em dobro. O que não desenvolveu o talento foi reprovado. O principal talento que nós recebemos é a salvação. E o desenvolvimento desse talento, o desenvolvimento da salvação, é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O morrer é lucro, mas o lucro é o resultado do investimento. Então, antes do morrer, nós temos que investir para que o morrer seja lucro, para que ao morrer eu receba o lucro que foi investido enquanto eu estava vivendo aqui, antes da morte. Se eu desenvolver bem o talento da minha salvação, se eu desenvolver a minha salvação, se eu santificar a minha vida, o lucro vai ser grande, porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aleluia. Qualquer outro talento que Deus nos dá é inferior ao talento da salvação. Glória a Deus. Pode ter gente muito talentosa por aí, de outros talentos, mas não tem o talento da salvação. O que vai adiantar? O que vai adiantar? Nada. Entendeu? Então, lucro, a palavra lucro que vem desse meio capitalista, né, é resultado de investimento. Jesus fez isso como uma metáfora. Paulo fala isso como uma metáfora, como uma comparação. O nosso investimento presente no momento atual é na nossa santificação. Santificai-vos, que você vai receber lucro por essa santificação. Não se santifique e você não multiplicou o talento, não desenvolveu o talento, não desenvolveu a salvação, não entra no céu. É bem assim. E também isso significa, né, o morrer é lucro, diga, resultado da semeadura. Quem semeia coisas boas vai colher coisas boas. Quem semeia coisas más vai colher coisas más. Nós vimos no livro de Oséias, né, essa frase famosa, que também foi ali uma palavra de sabedoria: quem semeia ventos, colhe tempestade. Tá? O lucro é a boa semeadura, desculpe, o lucro é a boa colheita de uma boa semeadura. Semeou bem, vai ter o lucro de uma boa colheita. O morrer é lucro. Pense bem, se você morrer essa noite, o que tem para colher? O que você já tem para colher? O que tem para colher? Assim como o maior talento é a nossa salvação, e nós temos que desenvolvê-la, a maior semeadura é na nossa santificação, para colhermos glorificação em Cristo Jesus. Aleluia. Isso é o significado do viver é Cristo e morrer é lucro. Aleluia.